Bom dia, gente, tudo bem? Aqui eu sou Grécia e estou contando a história da minha vida, né, desde o começo e as pessoas que estão me seguindo, né? Então, quem ainda não está me seguindo, para entender a minha história, tem que começar a assistir o primeiro vídeo. Agora, esse que eu estou fazendo agora já é o 13 vídeo que está sendo, né? Então, já quem está acompanhando já está sabendo. Agora, quem não está, tem que começar a assistir o primeiro para poder entender a minha história. Então, quem já está me acompanhando já sabe onde eu terminei. Eu terminei falando sobre um namorado em Sucanga, que eu morava na casa de Dona Laleta. Então, esse rapaz, como eu estava contando no outro vídeo, né? Então, ele vinha no domingo para firmar namoro comigo. Só que primeiro ele passou na venda lá de Dona Lalita para conversar com ela que se podia, que ele estava interessado em mim e se ela autorizava a gente namorar. Aí ela, nossa, ela botou interesse imenso, porque o rapaz, ela era uma pessoa muito interesseira mesmo. Tanto que eu contei a história aí, ela fez tudo para me ficar, porque eu era muito rica e tudo mais, né? Então, como ele também era um rapaz muito bem, um fazendeiro, os pais dele, fazendeiro muito grande em Caporanga, aí ela interessou logo, aí já foi levando ele lá e me chamando e falando, e sentou lá na mesa, foi conversar, que ele estava interessado, namoro firme comigo e que ela autorizava. Sendo que nem passou a saber se eu queria, se eu não queria nada com o rapaz, que eu não gostei dele, ela também estava muito novinha, né? Aí, é, é, aí tá bom. Aí eu tive que aceitar o namoro. Aí a gente, a hora que terminava o serviço de tardinha, aí a gente ia para a igreja, ele ia também, depois a gente ia para o campo, ele ia. E eu, mas Almira, eu ficava só correndo dele, eu não queria ficar perto dele de jeito nenhum. Eu ficava, Ave Maria, esse cara chato, toda hora fica encostando perto de nós aqui, que aí eu tô pagando, não, a gente não falava pagando mico, isso é agora, né? Eu falei, eu tô com vergonha do povo desse cara, só tá chegando perto da gente. Mas aquilo é porque eu não queria nada com o cara, né? Aí isso foi passando. Aí chegou a época do finado, né? Aí era assim, a véia deixou a gente namorar, mas tinha que namorar na presença dela, e assim, ele ia para a igreja, mas todo mundo estava presente, ela também. Ninguém ficava sozinho namorando nem nada, apesar que para mim, eu não estava namorando com ninguém. Tanto que quando ele chegava no domingo, que eu terminava o serviço, aí ela mesma falava, vai conversar com o Carlinhos, Grécia. E era o Gessinho, o filho dela, que ficava fazendo sala para ele. E ela tratava ele bem e tudo mais, né, para poder adular através dele e eu ficar aceitando e conversar com ele. Aí o Gerson toda hora ficava, você não vai conversar com o Carlinhos, não? A gente ficava envolvendo para não ir de jeito nenhum. Aí a gente acabava tudo e ficava lá no quarto, aí ele, vocês não estão fazendo nada, que vocês não vão bater papo, mas o rapaz está lá te esperando e tal. Que ele era problema especial, mas era bem entendido, né? Aí eu saía, ia conversar com ele ali, conversava assim e sentava bem longe dele. Aí ele vinha encostando, vinha encostando. Quando ele estava mais ou menos um meio metro perto de mim, eu dava um pulo para lá e afastava dele. Aí quando eu via que eu já estava indo cair na beira do banco, eu levantava e escorava no alpendre, né? Alpendre é a varanda, e ficava com os braços assim no alpendre e conversando com ele. E aí, com um pouco, eu inventava que tinha que ir lá dentro e falava, vai, Gessinho, conversar com o rapaz lá. E era assim, foi passando o tempo, né? E o seu Zezé arrumava algumas namoradas aqui no Teoflotone. E a dona Lalita descobria essas namoradas dele. Oh, mas era uma briga. E eles entravam para dentro do quarto e esse velho ia batendo nela, ia batendo, e ela gritava, nós no acorde, como é que acudia, gente? A porta estava fechada, não podia fazer nada. Aí eu lembro que uma vez que ele bateu muito nela, aí o Gerson, nós tudo apavorado lá, e aí o Gerson, na hora que o velho saiu, entrou no banheiro, aí tinha o banheiro, depois da cozinha tinha as outras áreas, aí tinha o banheiro. Aí ele apanhou um pedaço de pau e ficou na quina do banheiro,
Nós não vimos, é isso que nós estávamos lá para os quartos lá. Quando o velho sai do banheiro, ele picou o pau na cabeça do velho, na testa do velho, e melado desceu. Aí esse velho caiu lá, e aí a véia veio desesperada e tá tentando, né, tancar o sangue, e o velho empurrando ela para lá, que não queria ela perto dele, que estava, tinha acabado de brigar, né? Ele tinha batido nela e tudo. E assim era aquele desespero. Pois é, aí tá bom. Aí o tempo foi passando, né? As coisas vai passando, essas mesadas iam acontecendo. E o tal Tião constantemente interessado em voltar ao namoro comigo, né? Que quando eu tinha 12 anos, que eu já contei essa história no outro vídeo, né? Foi o meu primeiro, a minha primeiro interesse por alguém. Aí chegou o dia de finado. Geralmente, dia de finado, eu gostava de vir aqui para o Teoflotone para ir no cemitério levar flor lá para meu pai. Aí, tá bom. Aí o Gessinho, aí nós tínhamos comentado que no final nós vinha para a cidade, e aí já tinha, e só tinha um ônibus, né? E tinha um ponto de parar lá na praça, que parava, aqui na praça, né? Aí o Gessinho foi no domingo, antes do dia de finado, contou pro Carlinho, né? Esse que estava me namorando, que no dia de finado eu ia para o Teoflotone cedo, porque só tinha um ônibus, só passava cedo mesmo. E o irmão desse Carlito, ele carregava leite, puxava leite lá da fazenda deles, das outras fazendas, e trazia aqui para o Teoflotone. Não sei aonde que entregava. Eu acho que era no laticínio, deve que era. Aí o que acontece? Aí quando deu o dia de finado, eu mais a filha dela viemos para o Teoflotone. Aí, o Carlinho veio com o irmão. Aí veio primeiro do que o ônibus, que o caminhão de leite vinha bem cedo. Aí, quando eu desci da praça, a filha dela, quando eu fui descendo, que eu bati os olhos no banco, quem estava sentado? O Carlinho. Eu falei, nossa, Jussara, a menina dela chamava Jussara. Nossa, Jussara, olha lá, o rapaz está ali. Como é que esse rapaz adivinhou que eu ia vir para cá? Meu Deus, Dona Lalita vai arrasar. Vai pensar que eu combinei com ele para encontrar com ele longe dela aqui no Teoflotone. Aí já veio aproximando. E falou assim, eu vou com vocês para o cemitério. Eu falei, mas como é que você está sabendo que nós vinha hoje e estava indo para o cemitério? O Gessi me contou. Eu falei, menino encravado, gente. Aí fomos para o cemitério. E no morro do cemitério, que é o cemitério o principal aqui, é no morro, esse daí. Aí morava uma tia dele na subida do cemitério. Aí ele foi e passou nessa casa da tia dele para me apresentar eu. Aí quando a tia dele veio me cumprimentar, ele falou assim, aqui minha tia, essa aqui é minha futura esposa. Eu, meu Deus do céu, que futura esposa? Eu pensei comigo caladinha, onde que eu vou casar com esse homem? Eu não gosto de você, como é que eu vou casar com você? Caladinha no pensamento, né? E era gente boa, pra vocês verem, era um ótimo partido, né? Aí fomos do cemitério, fiz o que tinha de fazer, aí vim embora. E o filho da dona Lalita, por nome Jacques, tinha venda aqui no Teoflotone, num bairro aqui por nome São Cristóvão. Aí nós fomos lá para a casa dele, né, para de tarde a gente pegar o ônibus, que o ônibus passava nesse bairro lá, para ir embora para Poté e passar de Sucanga também. Aí o rapaz, quando chegou no lugar lá que a gente pegava o ônibus para ir lá para São Cristóvão, a gente já despachou ele não foi com a gente, não. Aí eu dentro do ônibus e falo, nossa, Jussara, eu já estou até pensando quando sua mãe souber que Carlinho veio para cá. Ela vai arrasar. Aí tá bom, fomos lá para o carro do filho dela e de tarde nós fomos embora novamente. Aí quando eu chego lá, a dona Lalita chega na cozinha já igual uma fera. Você combinou com o Carlinho, né? Estou sabendo que o Carlinho foi para a cidade, passou aí no carro de leite, na ida e na volta. Então você estava combinando. Nossa, mas arrasou. Eu falei, dona Lalita, eu nem sabia que esse rapaz ia, não. Agora que eu cheguei lá, pergunta a Jussara, eu até assustei a hora que o rapaz, que nós desceu do ônibus, que o rapaz veio, aproximou de nós e tal, não coisa não. Aí pronto, aí eu tomei raiva desse rapaz mesmo. Aí chegou dezembro, né? Que isso é a novembro, dia de finado. Aí chegou dezembro, chegou o dia de Natal. Aí fazia aquela festa, aquela fartura
fartura, aquela coisa toda, né? E ia muito, vinha os parentes dela aqui, os filhos dela que estudavam aqui, levava os colegas, a menina levava a colega que estudava aqui também, e era aquele movimento. A gente trabalhava que era igual uma louca. Pois aí, nesse tempo, eu não podia fazer muita extravagância, não. Não podia fazer muita extravagância, porque era o tempo que eu tinha só um rim só. Aí, como eu já contei nas outras histórias, né? Como que foi que eu perdi meu rins. Então, eu não podia fazer muita extravagância, não. Tanto com a filha dela, que trabalhava no hospital em Belo Horizonte, essa filha dela ia, no fim de ano, ia para lá também. Tanto que a filha dela ficava falando: Grécia, você não pode andar depressa desse jeito, não, Grécia. Você sabe que você só tem um rim. Se para acontecer alguma coisa com você, é com facilidade, você tem que andar devagar. Mas eu não tinha paciência. Tudo meu era fazendo, correndo, era rápido. Acostumado na roça, igual o bode, né? Para pular para lá e para cá. Então, eu era dessa maneira, né? Aí, aí o tempo, aí tá bom, aí chegou o dia de Natal, aí ele foi. Aí quando foi de noite, ele foi e me deu um brinco, mas brinco caríssimo mesmo, coisa linda, né? Aí quando ele foi embora, no outro dia eu peguei esse brinco e entreguei para Dona Lalita. Eu falei: eu não quero esse brinco não, Dona Lalita, pode ficar para a senhora. Minha filha, mas esse brinco é caríssimo, uma coisa linda que esse rapaz deu. Eu falei: ah, mas eu não quero não, de jeito nenhum, não quero não. Aí dei para ela esse brinco, não me interessei não, eu não gostava dele mesmo. Aí tá, aí o tempo foi passando. Aí quando chegou um belo dia, é, é, ele, ele foi passou no carro do carro do irmão dele para a cidade, e quando foi de tarde, aí já assim falava: Carlinhos foi para a cidade, passou no carro de leite do irmão dele. Aí quando foi um belo dia à tarde, ele chegou lá, aí quando chegou lá mandou me chamar, aí eu vim na varanda, conversei com ele, aí ele falou assim: pois dia domingo eu estou vindo e tem, é muito especial, eu tenho um pedido muito especial para fazer para Dona Lalita sobre você. Aí eu falei assim: o que é que você está indo pedir para Dona Lalita? Aí ele foi e me mostrou a caixinha com a aliança, que era para ficar noivo nós dois. Naquele tempo não dava, não era anel, não, era aliança mesmo. Ah, mas pra quê? Aí tá bom, ele conversou e foi embora. Ah, mas pra quê? Eu falei: eu não quero nem saber de ficar noiva desse rapaz, não, porque eu não gosto dele, eu nem tenho idade de estar ficando noiva para casar, que ele tá achando que eu tô indo casar com ele, eu não tô indo casar com ele, não. Aí passou, aí tá certo, isso foi no meio da semana. Aí no outro dia tinha uma mulher lá que era cunhada do marido, Dona Lalita, o nome Lala. Ela era até meio perturbada da cabeça, mas era muito inteligente, estudou muito, era estudiosa, já estava já mulher madura, já, mas nunca casou porque era meio perturbada. Aí eu fui lá atrás dessa Lala. Ô Lala, escreve uma carta aqui para mim, porque eu não sabia escrever, né? Aí ela lá, eu fui ditando, né, e falando que nós estava terminando, que eu estava muito nova, e aí aquela bestajada que a gente falava, né, que não tinha instrução, coisa assim, mente para poder falar as coisas, era caipirona mesmo, né? Aí eu escreve aí lá, que eu não quero nada com ele, porque eu ainda estou fedendo leite, ainda estou fedendo o leite da minha mãe que eu mamei, eu ainda estou fedendo ovo, e aquela bestajada na carta, e terminando com ele. Tá bom. Aí quando foi, isso foi cedo, aí quando foi de tarde, eu peguei e mandei Gessim entregar o coisa. Eu falei: ô Gessim, ele não sabia ler, era doente e tudo. Eu falei: ô Gessim, entrega essa carta para o irmão de Carlinhos, para entregar para ele. Aí o Gessim foi e entregou, não sabia o que era. Aí depois, né, como passou um período, apareceu uma menina lá de Caporanga, que foi trabalhar com a cunhada da dona Lalita em Belo Horizonte, então ela ficou lá uma semana lá, que estava de férias lá, essa cunhada dela. Aí essa menina me contou, disse que esse rapaz quase enlouqueceu, disse que montou numa mula e corria a fazenda toda, e naquela loucura disse que ficou louco, por causa que eu terminei com ele. É isso, quando eu fiquei sabendo, eu tinha passado bem uns meses já.
Aí quando aconteceu de eu dar essa carta, né? Aí a dona Lalita descobriu que lá a dona Cica, que era irmã da Lala, acho que contou que eu mandei a Lala escrever uma carta terminando com o Carlinho. Ah, mas essa dona Lalita arrasou, mas me xingou toda. Como é que eu fiz um papel daquele? Um partido bom daquele, um rapaz bom, aquilo era um homem de casar e coisa. Eu falei assim, eu não quero nada com aquele rapaz, não queria nada com ele, não. Ele veio trazer aliança para pedir mão minha de casamento. Se eu não quero casar com ninguém, eu nunca falei com ele que eu gostava dele, nem tem tempo de namoro. Esse rapaz já está me pedindo em casamento. Eu não estou indo casar, não. Eu ainda sou criança, ainda vou casar com alguém. Ah, mas vocês podiam continuar noivo até você fazer. É que naquele tempo a gente casava, era nova mesmo, né? Até você fazer seus 15 anos, aí você casava, que nesse meio tempo eu acho que eu tava com uns 14 anos, mais ou menos. Aí você casava e arrasou, xingou e deu vontade de falar com ela. Então, casa a senhora, já que a senhora tá tão se doendo assim, mas não falei nada, não, só falei mais com a Almira, né? Aí tá, aí o tempo passou e tinha as escolas lá. E os filhos dela, uns estudavam em Belo Horizonte, outros aqui em Teoflotone. E ela pagava para estudar, tinha que pagar para eles poderem estudar. Lá em Belo Horizonte mesmo, era pago, lá sei lá que escola que era que ela estava. Aí, quando foi um belo dia, eu já tinha uns 2 anos e tanto que eu estava lá. Aí eu peguei e virei para ela e falei assim, ó, dona Lalita, a senhora podia deixar eu estudar à noite? Porque à noite a gente não está fazendo nada, eu podia ir estudar. Aí ela virou para mim e falou assim, ai, para que você quer estudar? Não precisa de você ir para a escola para estudar, não. Quando a gente tem interesse de aprender, a gente estuda, a gente aprende até em cima de uma pedra. Virou de jeito para mim. Eu falei assim, ó, então por que a senhora não pôs seus filhos para estudar em cima de uma pedra e está pagando para eles estudarem em Belo Horizonte e em Teoflotone? Respondi desse jeito para ela e saí com raiva. Aí foi que chegou uma época lá que teve um aniversário, e aí foi um bocado de gente para lá, para esse aniversário, e aí a nora dela pediu para mim vir em Teoflotone fazer para ela um mingau, pamonha, essas coisas assim. Ah, não, não foi assim, minta. Isso aí foi outro dia que aconteceu, antes já tinha acontecido. Aconteceu, foi a netinha dela estava fazendo 1 ano, e aí a nora dela tinha ido nesse aniversário e pediu para mim ir para ajudar a fazer, porque eu sabia fazer tudo, né? Eu era da roça, assava leitoa, fazia tudo, eu fazia. Eu só não sabia fazer bolo, né? Mas o resto eu sabia fazer. Aí eu vim para Teoflotone. Aí eu aproveitei que eu vim para Teoflotone e procurei. E aí eu fui na rua, que o aniversário era eu vim 2 dias antes. Aí depois do aniversário, aí no outro dia eu fui na rua. Aí fui na casa do meu advogado. Aí quando eu encontrei meu advogado, aí eu falando com ele que eu queria vir embora de lá, porque eu queria estudar e ela, a dona Lalita, não deixou eu estudar. Aí o advogado, Grécia, eu estava precisando falar demais com você e não estava tendo oportunidade, mas foi bom você vir demais. Eu precisava te avisar porque seu Zezé está querendo lá tomar 50 alquê de terra seu, porque tinha a fazenda, tinha as terras legítimas e tinha terra devoluta também, né? Aí ele queria tomar 50 alquê de terra e eu não estava sabendo. Aí, assim, aí, não, então, antes disso acontecer, teve um outro fato também, que o meu tio fez uma audiência lá, uma reclamação, o que eu tinha que vender uma parte da minha fazenda para poder pagar a minha cirurgia, né? A cirurgia que eu tinha feito. E todo o mantimento que meu encarregado recebia, ele levava, tanto que esse próprio Zezé Cunha comprava mantimento da mão dele, do Arnaldo, aqui em Teoflotone tinha os armazéns grandes que comprava os mantimentos da fazenda, e o Arnaldo entregava tudo para o meu tio, o dinheiro. E aí ele anotava tudo, era muito controlado ele, aí anotava tudo dele. Aí sim, aí eu teve
essa audiência, aí eu vim, mas o Zezé Cunha, né? Isso é um pouquinho antes que eu esqueci desse detalhe. Aí eu vim, mas o Zezé Cunha, lá de Sucango, que eu estava na casa desse, que eu estava falando da dona Lalita, né? Que é o marido dela. Aí quando chegou cá no coisa, o advogado falou que não, o advogado não, aí o juiz falou que eu tinha que vender já estava no leilão lá, já tinha botado sem eu saber nem nada, já tinha posto no leilão. O leilão ia gritar até a praça, ia gritar com 3 dias que ia gritar o leilão. Era de primeiro, botava, chamava era assim, né? Botava na praça o leilão. Aí o juiz falou que eu estava devendo tanto, né? E tinha que vender uma parte da fazenda para poder, um pedaço lá da fazenda para poder pagar, que meu tio tinha pagado o hospital. Aí faltava 3 dias, aí mais depressa aí eu fui no advogado, aí o advogado, não, tem que pagar, porque ele que paga o hospital e ele precisa de receber e a renda que deu lá não dá para cobrir. Aí eu vim embora, aí nesse ponto o seu Zezé já ajudou, né? E seu Zezé chamou o Arnaldo, aí eu falei para o Arnaldo traz todo, aí ele mandou que o Arnaldo trouxesse todas as notas, aí o Arnaldo trouxe todas as notas, tudo somado, tudo que tinha saído da fazenda durante esses anos todos, desde quando eu operei, que já tinha muito tempo, já tinha uns 3 anos já. Aí o Arnaldo trouxe coisa. Aí na soma que o Arnaldo tinha trago, meu tio que tinha que devolver dinheiro para mim, porque o que ele tinha pegado lá de mantimento, de tudo que tinha vendido na fazenda, é ele que estava me devendo. Aí tá bom. Aí eu fui. E aí, quando eu cheguei, em frente, assim, era a porta do advogado e de lado era a porta do juiz. Aí, quando eu estava entrando na coisa do juiz, na porta do juiz, não, aí eu fui perante o advogado. Aí o advogado, você tem que conversar com o juiz. Aí eu cheguei e mostrei para o doutor, falei, o doutor, o que ele está cobrando é tanto. Eles me orientavam, né? O Zezé Cunha me orientava. Aí eu não sabia sozinha ter essa instrução toda, não. Aí eu falei assim, aqui está o que ele pegou, tá o total, está todo aqui que ele pegou da fazenda lá, os mantimentos. Aí o juiz olhou e o juiz falou, aí, ele que tem que te devolver o dinheiro. Aí vai lá no advogado e conversa com o advogado, tá bom. Aí eu peguei e fui, o advogado na frente, de lado, assim, da porta lá do fórum, né? Aí eu peguei e fui no advogado e mostrei para o advogado. A advogada, mas não tem jeito de levantar a praça, não, que a praça já vai ser gritada daqui 2 dias. E você não tem mais direito, porque você fugiu da casa do seu tio, não quis morar na casa do seu tio, você não tem direito, mas não, vai ter que gritar a praça mesmo. Eu falei assim, uai, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não foi dessa forma que eu falei, mas o que eu estou referindo é assim, né? Aí eu peguei, aí quando ele falou que não ia me atender, que eu tinha perdido o direito porque eu fugi da casa do meu tio e que a praça ia ser gritada assim, aí eu tornei a entrar na sala do juiz e ele viu eu entrando. Aí eu falei, ô doutor, ele falou que não tem jeito não, que vai ser gritada a praça que eu perdi meus direitos porque eu fugi da casa do meu tio. Aí o juiz levantou, naquele tempo não era igual hoje não, as pessoas davam mais atenção, né? Hoje que é tudo diferente. Aí o juiz levantou. Quando o juiz sai na porta dele, que olha para a porta do advogado, estava fechada. Ele não tinha passado no corredor, e ele estava lá dentro. Ele fechou porque ele viu eu entrando de novo. Ah, não. Aí a hora que eu saí do advogado, o advogado me levou até na escada lá embaixo, que subir a escada era lá em cima, que era os escritórios. Aí me levou até lá embaixo. Aí ele pensou que eu estava indo embora, eu peguei e voltei. Aí, quando eu fui subindo, que eu entrei no corredor, ele me viu, eu entrando na porta do juiz, aí eu falei com o juiz, aí ele fechou a porta e ficou lá dentro. Aí o juiz veio e bateu na porta, ele não saiu, aí o juiz ficou caladinho, deu um silêncio para mim, para não conversar, e ficou uns minutinhos. Aí ele pensou que o juiz tinha saído e abriu a porta. Aí, quando abriu a porta, o juiz arrasou, ele falou assim, você vai suspender esse leilão agora, eu te dou tantas horas para você suspender ele, e se você não suspender, você vai sair do cargo. Não sei, não era cargo que falava, não. Aí, na mesma da hora, aí o advogado já me deu atenção e falou assim, então você tem que ter as testemunhas
que realmente ele recebeu esse dinheiro. Eu falei, tem as testemunhas. Tá aqui, que é seu Zezé, que comprou muito mantimento lá do Arnaldo. E o outro é Manel de Abreu também. Você quer que eles venham aqui ou o nome só resolve? Não, o nome só resolve. Aí eu falei de mais dois que comprava na mão lá na fazenda. E aí, na mesma hora, foi eliminado. Tá bom, aí essa é mais uma parte, né? Aí vamos voltar aonde que eu saí da casa de Dona Lalita, né? Que fui fazer o aniversário, encontrei com meu advogado, aí já tinha passado bem um tempo esse acontecimento aí do meu tio aí. Aí aconteceu, ainda tenho mais um fato que eu esqueci de contar nos outros vídeos. Então, como eu já contei nos outros vídeos que eu fui operada, e quem fez minha operação foi o finado doutor Gentil, que era amicíssimo do meu pai. E nesse dia de minha cirurgia, meu tio deu uma quantidade imensa para o doutor Gentil tirar a minha vida na mesa de operação. Por quê? Porque se meu tio, eu morresse, não tinha mais herdeiro, o meu tio era tutor, ele que ia herdar tudo meu, ia ficar com tudo. Aí ele queria que eu morresse. Aí eu esqueci de contar essa parte aí que aconteceu, né? Na, na, na época que eu operei do meu rins, que eu já contei a história passada, mas esse fato aí eu não contei, né? Aí depois que eu já estava melhor, e o médico foi, esperou, ele ia fazer a visita lá no hospital. Quando ele entrou, o médico entrou junto com ele e virou para mim e falou assim, aí me contou que ele pagou ele para tirar a vida minha na mesa da operação, só que ele fez um juramento de salvar a vida, não de matar, e deixou, e queria denunciar ele, mas deixou para mim resolver. Aí ele falou assim, se você quiser, agora eu vou denunciar ele. Aí eu nunca gostei de ofender ninguém nem nada. Eu falei, ah, não, doutor, o importante é que eu estou viva e tal, e deixei para lá. Foi aonde que eu fui lá para casa dele. Ainda depois disso, ainda tive que ir para casa dele. Foi aonde que eu já contei, né, que eu fugi e tudo mais e tal. Aí sim. Aí, como eu estava falando, eu fui lá aqui para o Teófilo Otoni e fui atrás, aí encontrei com o meu advogado e foi aonde que o meu advogado veio me falar que o seu Zezé, esse que eu estava na casa dele em Sucanga, né, que eu já contei o caos, como que foi que eu fui para lá, queria tomar 50 alqueires de terra meu. E aí falou, você tem que sair de lá porque eles só estão querendo tomar o que você tem. E você ainda vai, se você sair de lá, esse mês você ainda vai ficar 6 meses pago de pensão. Eu falei, pensão? Que pensão? Ele falou assim, você não está sabendo não? Quando você foi para lá, o juiz chamou e anunciou a pensão para você pagar todo mês, e aí ele recebe de mantimento lá da fazenda lá e desconta de sua pensão. Eu pagava a pensão e trabalhava igual uma louca lá, quase era como uma empregada deles lá, que chegou ao ponto de quando tinha uma semana que eu cheguei lá, eles tiraram a empregada de lá e eu que fiquei assumindo tudo. E não sabia, nunca tinha falado comigo que eu pagava a pensão lá e trabalhava igual uma desesperada. Pois é, então vamos parar aqui e depois eu continuo, filho, que é muita história mesmo. Então, gente, muito obrigado, né? Vocês que estão gostando, que estão me acompanhando, né? Toca no sininho aí e compartilha, né? E escreve no meu canal para a minha história crescer, né? Então, muito obrigado, um bom dia para todos vocês. Meu canal é Grécia Vale, História da Minha Vida. Então, um abraço para você, tudo de bom.